Uma jornada heróica, revelando a lenda de São Jorge. São Jorge. Um nome que ecoa através dos séculos. Ele é uma figura envolta em história, lenda e devoção. Um santo guerreiro. Sua imagem é instantaneamente reconhecível. Um cavaleiro corajoso, montado em um poderoso corcel, vencendo um dragão feroz. Mas quem é o homem por trás do santo? Que verdade se esconde sob as camadas do tempo e da lenda? Junte-se a nós em uma jornada para descobrir a história cativante de São Jorge, um homem cuja vida e lenda continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Das ruas movimentadas das cidades modernas aos cantos tranquilos das antigas catedrais, a história de São Jorge tem sido contada e recontada por gerações. Ele é mais do que um nome em um livro de história e religião. Ele é o símbolo da fé inabalável, da coragem abundante diante da adversidade e da vitoriosa batalha do bem sobre o mal. Este ensaio mergulha no mundo cativante de São Jorge, explorando sua vida, sua lenda e seu legado duradouro na tapeçaria da história humana. Da Capadócia ao mundo, a infância de um santo. Nossa jornada começa no coração da antiga Anatólia, em uma região conhecida como Capadócia. Aqui, em meio à paisagem acidentada e rica em história, Jorge nasceu no século III depois de Cristo. O ano exato de seu nascimento permanece envolto nas brumas do tempo, mas sua história começa a tomar forma, tendo como pano de fundo o Império Romano. Embora nascido em uma época de crenças pagãs, seus pais, Gerôncio e Policronia, eram cristãos devotos. Eles incutiram no jovem Jorge os valores de sua fé: compaixão, humildade e uma crença inabalável em Deus. Esses valores serviriam como sua luz-guia nos anos que viriam. Crescendo em um mundo frequentemente hostil às suas crenças, a família de Jorge encontrou consolo e força em sua fé compartilhada. Mal sabiam eles que seu filho se tornaria um farol do cristianismo, seu nome sussurrado com reverência por gerações futuras. A trajetória de um soldado, fé em meio às legiões romanas. À medida que Jorge atingia a maioridade, ele seguiu os passos de seu pai, ingressando nas fileiras do exército romano. Suas qualidades inatas de liderança e sua habilidade como soldado rapidamente o distinguiram, impulsionando-o pelas fileiras até a posição de prestígio de tribuno. Ele serviu sob o imperador Diocleciano, um governante conhecido por sua crueldade e perseguição aos cristãos. Apesar dos perigos, Jorge permaneceu dedicado à sua fé cristã. Ele viu a injustiça e a crueldade infligidas aos seus irmãos na fé. Ele se recusou a permanecer em silêncio. Ele se viu dividido entre sua lealdade ao império e seu compromisso inabalável com sua fé. Foi uma época de grande conflito interno, uma luta que acabaria por definir seu destino e gravar seu nome nos anais da história. O Rugido do Dragão. Uma batalha atemporal entre o bem e o mal. A lenda de São Jorge está para sempre entrelaçada com a história de um dragão feroz. Esta besta mítica aterrorizava uma cidade, exigindo sacrifícios diários. Quando uma princesa foi escolhida como a próxima vítima, Jorge, compelido por sua compaixão e fé, cavalgou para o coração do perigo. Ele enfrentou a criatura monstruosa, finalmente a matando e salvando a princesa e a cidade de mais terror. O dragão, em muitas interpretações, simboliza o mal que assola a humanidade: ganância, ódio e opressão. O ato corajoso de Jorge, portanto, representa o triunfo do bem sobre o mal, da fé sobre o medo. É uma alegoria atemporal que tem ressoado com pessoas de todas as culturas e continentes por séculos. A história de São Jorge e o dragão não é meramente um conto de bravura, mas uma poderosa metáfora para os desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas e a coragem necessária para superá-los. Coragem sob fogo.
O martírio de São Jorge. À medida que a perseguição de Diocleciano aos cristãos se intensificava, Jorge não podia mais permanecer em silêncio. Ele se recusou a renunciar à sua fé e corajosamente defendeu seus irmãos cristãos. Enfurecido pelo desafio de Jorge, Diocleciano ordenou sua prisão e o submeteu a torturas horríveis. No entanto, em cada provação agonizante, a fé de Jorge permaneceu inabalável. Mesmo os castigos mais brutais não conseguiram quebrar seu espírito. Sua resiliência e devoção inabalável serviram como fonte de inspiração para seus irmãos cristãos, fortalecendo sua determinação diante da perseguição. A fé inabalável de Jorge diante de sofrimentos inimagináveis solidificou seu status como um símbolo de crença inabalável, coragem e o sacrifício final em nome de suas convicções. O legado de um santo. Da perseguição à reverência. Em 23 de abril de 303 d.C., os algozes de Jorge finalmente lhe tiraram a vida. Ele foi decapitado por sua fé. A data de sua morte ficaria para sempre gravada nos anais da história, um testemunho de sua devoção inabalável. A notícia de seu martírio se espalhou como fogo, acendendo uma faísca de reverência entre as comunidades cristãs perseguidas. Jorge, o outrora humilde soldado, tornou-se um símbolo de resistência e fé inabalável. Seu sacrifício ressoou profundamente com aqueles que sofriam sob a opressão romana. Igrejas e santuários foram erguidos em sua homenagem, perpetuando sua história e legado. Jorge, o soldado que escolheu a fé em vez da lealdade a um império terreno, foi canonizado como santo pela Igreja Católica. Seu nome ecoou através dos tempos, um farol de esperança e inspiração para milhões em todo o mundo. São Jorge, na terra da Cruz do Sul. Uma devoção brasileira. No Brasil, terra banhada pelo calor da Cruz do Sul, a devoção a São Jorge é profunda, principalmente dentro das religiões sincréticas afro-brasileiras. Ele é sincretizado com Ogum, um poderoso orixá associado ao ferro, à guerra e à vitória. Ogum, assim como São Jorge, incorpora força, coragem e a proteção dos inocentes. A celebração anual de São Jorge ocorre em 23 de abril. É uma vibrante tapeçaria de fé, música e dança, um testemunho do legado duradouro dessa figura reverenciada. Das procissões à luz de velas ao ritmo dos tambores que ecoam pela noite, a história de São Jorge continua a ser celebrada e passada de geração em geração como um autêntico carnaval da fé. Ecos de coragem. Encontrando inspiração no legado de São Jorge. A história de São Jorge, embora envolta nas brumas do tempo, continua a ressoar profundamente em nosso mundo moderno. Ele permanece como um símbolo atemporal de coragem, lembrando-nos de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a crença inabalável de uma pessoa pode acender uma faísca de esperança. Sua história é um testemunho do poder da fé para superar a adversidade e do espírito humano duradouro que se recusa a ser silenciado diante da opressão. Ao navegarmos pelas complexidades de nossas próprias vidas, que possamos encontrar inspiração no espírito inabalável de São Jorge, lembrando que mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a coragem, a compaixão e a fé podem iluminar nosso caminho e nos guiar para um amanhã mais brilhante.